Oi, pessoal. Sobrevivemos ao primeiro episódio. E por isso a gente está aqui de novo para o nosso segundo episódio, com uma convidada super especial para dar continuidade ao que a gente já começou no primeiro episódio. Eu sou a Thalita, sou fisioterapeuta. Ele é o Roger, nutricionista e personal. Nós somos sócios na One Concept. E hoje a gente convidou a Gabriela Monteiro, uma psicóloga, para falar um pouquinho sobre algo que o Ricardo, no episódio anterior, comentou muito, que foi o aspecto emocional relacionado ao emagrecimento que ele teve de 70 quilos sem fazer bariátrica. Então, por isso, Gabriela, a gente te pergunta, e aí, pode emagrecer mesmo achando que você não consegue? Bom, vamos lá, então. Primeiro, obrigada pelo convite de estar aqui hoje com vocês. Bom, e aí pode emagrecer mesmo não se sentindo capaz, né? Poder até pode, mas é muito mais difícil, né? É muito mais desafiador, né? Porque talvez o Roger até sabe bastante disso, que às vezes o mais difícil não é nem emagrecer, né? É você se sustentar nesse processo de emagrecimento, é a manutenção. É a continuidade, você tem uma constância no processo. Exatamente. Então, por quê? Como você vai conseguir, às vezes, se manter nesse processo, né? Que é um processo que vai exigir muita determinação, muita constância, e tolerar mesmo um desconforto, tolerar a frustração de, às vezes, querer comer e não poder, enfim. Se você não acredita na sua capacidade, né? Eu costumo dizer que quando a gente está falando de emagrecimento, nós estamos também falando um pouco de autoestima, não tem como desassociar isso, né? Inclusive, um dos pilares da autoestima é a autoeficácia. O que é a autoeficácia? É você acreditar na sua capacidade de realizar. Então, se uma pessoa entra nesse processo com esse pilar da autoestima rebaixado, poderia dizer assim, torna o processo muito mais difícil, muito mais desafiador, né? Às vezes, mais até na manutenção do que na perda de peso, porque a primeira coisa, você precisa acreditar na sua capacidade. Então, acho que eu acho que aí é onde liga muito o processo de emagrecimento com a psicologia, porque às vezes a gente vai ter que começar por aí, o trabalho com esse paciente. Isso é uma curiosidade que eu tenho, porque às vezes eu brinco com os pacientes lá, viu? Você não devia estar aqui, você devia ir para psicólogo primeiro, porque eu consigo ali, já no consultório, detectar que a pessoa está com o emocional abalado. E eu sei que vai ser um caminho mais árduo, não que não seja possível, é possível. Né? Sempre é possível. Mas vai ser muito mais difícil. Assim, a gente falar que não é possível, a gente está subestimando o nosso paciente, isso, né? E também tem pessoas que quando está com emocional abalado, não come. Talvez a minoria, a grande maioria ataca a comida. Algumas não comem e acabam perdendo peso, só que não emagrece, perde peso, que são coisas diferentes. Sim. Né? Mas eu percebo que isso está mudando muito da consciência dos próprios pacientes já. Já busquei terapia, estou fazendo terapia e etc. Então é uma curiosidade que eu tenho. Hoje, as pessoas te procuram para fazer tratamento com o objetivo de emagrecer, fala assim, Gabi, cara, tô com um problema e esse problema é que eu não consigo emagrecer. Eu quero uma ajuda para cuidar do meu emocional, para eu me fortalecer e conseguir emagrecer. Existe essa procura? Eu acho que é a queixa principal, né? Chegar no seu consultório dizendo, estou aqui porque preciso emagrecer, quero emagrecer, enfim. Tá, é muito difícil. Eu acho assim, bom, eu tô há 14 anos com atendimento, né? Atendendo em consultório, 10% no máximo. Eu não sei, eu tendo a ser mais otimista em tudo na vida, então talvez eu esteja sendo otimista. Superestimando o Exatamente, exatamente. Normalmente, quando a pessoa já vem com essa queixa para emagrecimento, na maioria das vezes é porque alguém indicou, né? Principalmente o Roger. Eu indico os pacientes. O Roger indica bastante, porque eu acho que você tem muita consciência disso, né? De que talvez, se a pessoa está sofrendo de um transtorno de ansiedade ou depressão, o primeiro passo é tratar isso, porque senão ela não vai engajar. É o que a gente fala, tipo, não necessariamente a pessoa que tem problema com perda de peso ou obesidade tem uma comorbidade, que é a depressão e ansiedade, não é regra. Mas existe essa relação.
Mas quando tem, a gente tem que começar por aí. E eu acho que o Roger, ele é um profissional da área que você já tem muita consciência disso. Então, parabéns por isso. Porque eu acho que todo profissional da área da saúde não é ser especialista em entender depressão, ansiedade. Sim. Exato, ou de diagnosticar se a pessoa tem problema com controle de impulso ou não, não é? Mas ter uma noção básica do que é depressão, do que é ansiedade, do que é um paciente com uma dificuldade de controle de impulso, isso é o basal, porque senão, primeiro é isso e depois o emagrecimento. E então, é difícil, o Roger indica bastante, mas é muito difícil o paciente que chega... Gabriela, eu procurei você por emagrecimento. Então, eu tenho, geralmente é um profissional da área que indica, o Roger. Eu tenho também a Cris Perin, que ela é cirurgiã plástica. E ela... Querida também. Exatamente. Dificilmente ela aceita fazer cirurgia algum paciente que não... Eu recebo muito paciente da Cris. Ela assim, você não tem que fazer cirurgia. Vai com nutricionista, vai com a psicóloga. Ela não faz também, por essa consciência. Ela não faz, ela indica também bastante... Você não precisa fazer cirurgia agora. Exatamente. O que acontece com frequência? O paciente me procurar por alguma questão profissional ou por uma crise de ansiedade, depressão. E aí, conforme o processo vai indo, ela finalmente fala, poxa, mas eu também não tô feliz com o meu corpo, eu tô cansada, Gabi, isso é mais uma coisa que me incomoda. E aí a gente acaba trabalhando. Mas é difícil uma pessoa que me procura já com isso. Engraçado, né? Acho que ainda as pessoas estão muito condicionadas... Sim. Se eu tenho problema de emagrecer, eu vou no endócrino, nutrólogo ou no nutricionista. Ainda não tem... Eu acho que a nossa população ainda não tá com esse... eu acho que é ciência de como funciona o nosso corpo. As pessoas não sabem. Eu acho que, às vezes, elas pensam que somos máquinas, que seremos programados por alguns profissionais para sofrer uma ação. E não é assim que funciona. É tudo um processo muito complexo, integrado. E que eu acredito que o emocional, ele... é um dos principais ali. Tanto que, na minha consulta, eu até mencionei isso no podcast do Ricardo, eu faço de forma didática ali, só para tentar mostrar isso pro paciente. Eu desenho uma pirâmide lá, eu desenho na hora lá. E eu coloco assim, o que está na base da pirâmide tem mais relevância no processo de emagrecimento do que aquilo que está no topo da pirâmide. Mas aquilo que está no topo também tem sua importância, beleza? E eu queria que você, vou falar a pirâmide, eu queria que você avaliasse para saber se, não, eu discordo disso, eu acho que esse degrau devia descer, assim, não importa. É só para ver se eu melhorar também a minha conduta lá. Eu queria até para eu poder aprender essa pirâmide também. Não é nada científico, foi eu mesmo que ali, só para criar um processo didático. Sim, mas como você é estudioso, é difícil não ser científico. São 8 degraus. Primeiro degrau, eu coloco paciência. Tá. Porque eu acho que é o mais importante. Não adianta você respeitar todos os outros. Se você não tem paciência para emagrecer, a coisa não vai acontecer da noite pro dia. Você pode estar respeitando todos os outros, mas se você esperar que o resultado vai acontecer amanhã, não adianta. Não vai acontecer amanhã. Então, você tem que ter paciência. Esse é o primeiro ponto. Então, o primeiro degrau, paciência. Segundo, eu coloco a dieta. Para puxar talvez um pouco sardinha pro meu lado, né? Dieta. Terceiro, eu coloco sono, porque tem uma relação direta com todos os nossos... produção de hormônio, todas as nossas atitudes durante o dia, a nossa disposição. Quarto, eu coloco treino. Não. Quarto, eu coloco emocional. Emocional à frente do treino. Emocional, tá. Depois vem treino, depois vem suplementos, depois medicamentos e depois outros, diversos. Tá? Eu apresento isso pro paciente. Você apresenta isso como uma estratégia. Isso, fala assim, não, principalmente quando a pessoa senta e fala assim, eu quero emagrecer 5 quilos. Pra quando? Pra semana que vem. Ou pro mês que vem. Fala, não dá. Não, veja bem, não dá. Daí você já começa a identificar que a pessoa tem uma dificuldade emocional ali. Então, você concorda com isso? Com essa pirâmide? O emocional tá ali... É que, na verdade, tudo se integra ali, né? Exato. Mas eu coloco o emocional ali, tipo, à frente do próprio exercício como importância para um processo de emagrecimento. Eu acho que faz todo sentido. Até porque, para o exercício ter um efeito, a pessoa vai precisar ter constância no exercício, né? Vai precisar ter disciplina, vai ter que precisar aceitar ter uma rotina. O exercício, ele exige uma rotina para que ele seja efetivo, né? Então, se a pessoa não está com esse emocional e com essa paciência, como ela vai conseguir se engajar à atividade física que anda de mãos dadas com a alimentação, né? Para um bom resultado, né? A não ser que ela ame exercício.
Que é A não raro. ser que é ela raro. ame o exercício. Ela faz aquilo porque ela tá tendo um prazer muito grande naquilo. Isso. Não é a grande Não, maioria e das se pessoas. ela ama o exercício, aí principalmente ela tem que cuidar do emocional, porque é como se a gente já tivesse um cheque ali, né? Exercício não vai ser o problema para esse paciente, né? Legal. Então, talvez fazer uma reflexão agora, se o emocional tem essa importância assim para o exercício, talvez tem para a dieta também. Com Então, certeza. se eu não tô com o emocional muito bem ajustado, dificilmente também vou conseguir fazer dieta. Então, eu acho que eu vou mudar minha pirâmide, hein? Eu acho que eu vou puxar o emocional mais para baixo ali. É porque, assim, uma das barreiras para dieta, quando nós pensamos em possíveis barreiras para o emagrecimento, enfim, entra o emocional, né? A pessoa... uma das coisas que dificultam muito o emagrecimento é a tolerância à frustração. Dificilmente o paciente que tem dificuldade em lidar com frustração e com desconforto vai ter facilidade para engajar numa dieta. É como se tolerar a frustração, aprender a tolerar a frustração e o desconforto fosse uma habilidade e competência crucial para você conseguir ter um bom engajamento no processo de emagrecimento. Ô, Gabi, e assim, a gente tem, acho que uma mente coletiva, talvez, até de que quem chega com dificuldade para emagrecer só está associado no emocional uma ansiedade. Então, tipo, ele tem uma dificuldade maior para emagrecer porque ele é ansioso, então ele vai lá e acaba comendo mais do que ele consegue. E o que você... e agora você acaba de dizer que não. Que a dificuldade maior dele é a frustração. E daí, por isso, ele não consegue seguir adiante ou não? Qual é o emocional que mais afeta esse período de emagrecimento? Na verdade, a ansiedade... o paciente que também é ansioso... né, a pessoa ansiosa, ela também tem dificuldade a tolerar a frustração. Porque o imediatismo está muito ligado à ansiedade. A pessoa que quer tudo para ontem. Já viu alguém ansioso que não quer tudo para ontem? Sim. Entende? Sim. Então, tá tudo muito interligado, né? Então, quando a gente fala do emocional, eu já penso nesse paciente ansioso que realmente tem essa dificuldade em tolerar a frustração. Outro ponto super importante, né? Que o nosso cérebro, ele é muito condicionado, nosso instinto enquanto ser humano, a buscar o prazer e fugir da dor. Sim. Então, você precisa, no processo de emagrecimento, você vai precisar aprender a fazer o caminho oposto. Sentir a dor a curto prazo para ter o prazer a longo prazo. Então, treinar a sua mente para retardar o prazer, né? Porque sair desse imediatismo. É um processo. É um processo. Eu tenho que aprender a fazer o caminho oposto. E eu vou ter que ensinar minha mente a fazer isso. E nesse processo, eu só vou conseguir se eu souber tolerar a frustração e o desconforto. Porque o que é mais prazeroso? Comer. É mais gostoso eu comer uma bolachinha, assim, um bolinho agora com um cafezinho, ou comer a maçã? Sem dúvida. O bolo. Então, para eu falar não para esse bolo, eu tenho que tolerar a frustração. A dor, né? A dor. Eu vou ter que dizer. Eu vou ter que encarar. Eu vou ter que dizer não para esse bolo, né? Então é um prazer. É o prazer imediato saindo fora. Sim. Né? Para eu ter Você o prazer. negando o seu próprio prazer. Eu negando o meu próprio prazer. Então, retardar a recompensa para que depois eu tenha o prazer de ter o resultado, que é olhar no espelho, tá gostando do meu corpo. Colocar uma roupa, me sentir bem. Isso a gente tá até falando da parte estética, né? E quando envolve até a saúde, para diminuir meu colesterol. Diabetes. Exatamente. Então, é isso que eu falo. É como se a gente tivesse que ensinar a nossa mente a aprender a ter resultados, ter prazer a longo prazo. E o que acontece? Quanto mais eu nego esse processo, vamos supor que tem a maçã e tem o bolo aqui. E eu vou lá e como o bolo, né? Eu fui pro imediatismo, prazer imediato. Sim. Isso vai diminuindo a minha própria crença sobre a minha capacidade de persistir e emagrecer. Então, quando eu respondo mais a prazeres a curto prazo, eu tô diminuindo a minha autoconfiança. Eu tô me tornando uma pessoa mais duvidosa sobre minha capacidade. Então, olha que loucura. Sim.
Virou uma bola de neve. Vira uma bola de neve. E quando eu consigo não responder a esse prazer imediato, ensino a minha mente, né, a retardar o prazer, eu tô ensinando a minha mente a ter mais autoconfiança, eu fico mais assertiva, eu começo a acreditar mais na minha capacidade. É como se eu responder ao prazer a curto prazo, eu tô me tornando uma pessoa mais confusa em relação àquilo. Olha que cagada que a gente faz na nossa própria vida, entende? Isso em todos os segmentos, né? Em todos os segmentos. Aqui a gente tá falando porque do emagrecimento, é o nosso mas isso foco. foge, isso é pra tudo. Sim. E aí a gente tem que se perguntar assim, né? Aquela história. Vamos supor que essa xícara aqui custa R$300, tá? Eu posso comprar essa xícara hoje? Eu até posso. Mas qual que é o impacto disso, entende? Que consequências que eu vou estar... que eu vou estar ensinando a minha mente a fazer? Quais são as consequências disso? E se tudo que eu falar pode, esses pequenos... É 300 aqui, é 300 ali. Sim. Sendo que a minha proposta comigo era economizar, guardar dinheiro, sei lá, para fazer uma viagem no final do ano. Então, nós temos que ensinar a nossa mente que nós podemos tudo o que queremos, mas não na hora que queremos. Isso é um treinamento. É um treinamento. Aprender que prazer a curto prazo vai gerar dor a longo prazo e dor a curto prazo vai gerar prazer a longo prazo. E é o que o Ricardo fala no primeiro podcast, né? Ele que ele fala... emagreceu 70 quilos em... A gente fez as contas aqui, 7 anos. Então, se deu faz as contas, 0,89, né? deu 0,89 por mês. De peso. Ou seja, na hora que você propõe isso para um paciente, ninguém aceita. Porque justamente eles estão mais preocupados com o imediatismo. Em ter esse prazer já. Então, ou porque tem uma data ali, eles não se preocuparam antes, mas não tem. Exato. Então, quando você coloca como base da sua pirâmide a paciência, perfeito. Tá, legal. Porque é um processo. É um processo. Mesmo, né? É um processo, como tudo na vida. Às vezes o paciente chega lá, eu tenho uma viagem para fazer, daqui 2 meses, quero perder 10 quilos. O que eu faço? Eu falo, começa cancelando a viagem, porque não vai dar, cara. Não vai dar. Ou aceita, né? Ou aceita que você não vai viajar como você gostaria e comece o seu processo hoje, né? Ou aceite, porque uma das coisas também importantes para o processo de emagrecimento aceitar. Tem uma ACT, que é uma abordagem da psicologia, ensina muito bem isso, que chama aceitação radical. O que é aceitação radical? Eu aceito a minha realidade de hoje, eu acolho essa minha realidade de hoje e começo a pensar hoje o que eu posso fazer para melhorá-la. Então, no caso da viagem, tipo... vai cancelar a viagem, né? Porque, poxa, você se esforçou tanto pra... né? Brincadeira. 10 você não perde, você vai perder 2. Já é melhor do que hoje. Exato! Então, vamos começar você aceitando que você não vai viajar como você gostaria. Né? No caso das mulheres, aceita que você não vai colocar o biquíni branco dessa vez. Né? Mas na próxima é possível. Mas na próxima é possível. É que nem muita gente chega no Pilates querendo emagrecer e não adianta. Isso acontece muito com a Thalita. Então, eu não gosto de musculação, eu preciso emagrecer. Não é uma atividade ela é sincera, que é ela indicado pra isso. Eu falo, não adianta. Aqui, se você tá querendo o milagre... vai pra sala de cima, né? Tem o personal em cima. Exatamente. Aí a gente indica nutricionista, mas eu não vou fazer nada, eu não quero fazer nada. Bom, você tá aqui sabendo que não é esse o resultado. Não espere essa expectativa de que é a melhor atividade para esse processo que você tá. O resultado você vai ter. Só que talvez não é o que você espera. Exato. Então, nós precisamos também aprender isso, né? Que o nosso resultado, ele tá muito proporcional ao quanto de esforço a gente quer colocar naquilo, não é? Porque às vezes as pessoas querem resultado, mas elas não querem pagar o preço do resultado. É como se a gente sempre quisesse os melhores dos mundos. Sim. Eu quero comer e quero ser magra. Que você vai ter que fazer uma escolha. É isso. Ou você vai ser magra ou você vai comer. Então, a gente também precisa aprender. Por isso que eu falo da tolerância à frustração. Isso foi muito legal. A pessoa que tem dificuldade de tolerar a frustração, na maioria das vezes, ela quer sempre os melhores dos mundos. É como se fosse assim, eu quero a xícara de R$300 e quero ter o meu primeiro 1 milhão em 2 anos. Em 300, você não vai ter. Você vai ter menos 1 milhão aqui 2 anos. Sim, com certeza. Uma outra coisa que o Ricardo relatou também, que foi muito legal durante o período de
emagrecimento, ele falou que ele trabalhou muito a questão do autoconhecimento, mas fisicamente. Então, ao mesmo tempo, ele começou a ficar muito feliz com o emagrecimento, só que gerou uma flacidez. Onde futuramente ele teve que passar. Ele optou por passar por uma cirurgia reparadora, uma abdominoplastia. Então, ao mesmo tempo que eu senti que ele estava tendo um progresso no emagrecimento, começou a vir alguns problemas ali associados que ele também teve que resolver. E ele fala que a terapia ajudou muito ele nesse sentido e que hoje... Ele fez, né? Um processo... sim. Ele fez um Ele fez uma junto. abdominoplastia, Não, ele fez, eu tô falando que ele fez terapia junto Ah, no sim, processo fez. todo. Ele fala Eu acho que ele fazia muito. até antes de começar o processo de emagrecimento. E talvez ele procurou por um outro motivo e Sim. depois ele entrou, né? Foi. E, Gabi, daí como que a gente vai lidar, como que vocês lidam com isso? Porque começa a gerar outras coisas ali associadas. Então, ao mesmo tempo que ele viu que ele estava ficando com um corpo mais bacana, mas veio a insatisfação da flacidez, por exemplo. Eu acho que, na verdade, é como tudo na vida, né? A gente resolve um problema, que aí aparece Cria outro. E que bom isso, né, gente? Porque eu acho que é isso também que move. Imagina, que move a gente a viver, que move a gente querer ser melhor. Que mostra que a gente tá vivo. Que mostra que a gente está vivo. Eu sempre falo, Sim. né? Eu falo que o equilíbrio da vida, ela tá nesses altos e baixos. Altos e baixos, né? Eu falo que a vida, ela não é linear. Sim. Inclusive, se a gente for olhar para a medicina, Roger, você que hoje é um aluno da medicina, Estudante, ainda. quando a gente olha lá, é cardiograma que fala, Sim. né? Quando eletrocardiograma, quando que a linha fica reta? Quando acabou, né? Quando acabou a vida. Aí você tá lá, né? Aí quando você vê aquela eletrocardiograma, você fala assim, uau, gente, Voltou? voltou, tá vivo. E na vida não é assim, diferente. Então, Altos e baixos. altos e baixos. Então, né, traduzindo, né? Eu falei de um jeito mais metaforicamente. Sim, mas Mas é sim, ótimo, assim sim. que... Mas é como se fosse isso. Mais então, fácil pra assim, entender, o né? Ricardo, né? Como se fosse o Isso. Ricardo, né? Ele tava ali na baixa, né? Tipo, acima do peso, não, né? Com o desafio de emagrecer, pronto, venci esse desafio. Ufa, respirei, deixa eu respirar, curtir um pouco esse barato, dessa conquista, Foi, desse sim. objetivo. Aí ele teve espaço para olhar para a imagem dele, tipo assim, e agora? Que tipo de corpo eu quero ter? Quem eu quero ser? Ah, quero isso. Tá, o que eu preciso? Então, aí ele voltou e assim, daqui a pouco ele vai ter alguma outra questão. Sim. Se não for com o corpo, com Sim. dieta, talvez vai ser com, tipo, legal, agora eu emagreci, resolvi minha relação com a comida, tô um cara que come menos pela emoção, tô sabendo lidar com isso, tô gostando do que eu tô olhando no espelho, e agora, como eu faço para ganhar mais dinheiro? E assim vai. Sim. É isso, sim. Com Relacionamento. Ou exato. É. Nossa, e agora? Como eu faço para ter uma relação mais estável? Então, pode ser que até mude. E assim, aí é como se a gente, às vezes, o linear, ele vem só pra gente dar um respiro, né? Sim. É bem Para, isso. repensa, reflete. E agora? Gabi, você falou um negócio legal aí, que foi da fome emocional. Uhum. Né? O Ricardo, ele também relatou isso, né? Que ele comia muito. E explica um pouco pra gente o que é realmente essa fome emocional. Uhum. Porque existe a fome fisiológica, quando você necessita de nutrientes Ai, para imagina. sobreviver. Uhum. Faz parte do nosso sistema. Mas o que é exatamente a fome emocional? Por que eu tô comendo pela emoção? Uhum. Né? Uhum. Explica um pouco pra gente. Na verdade, ó, a fome emocional, né? Eu acho que a palavra, né, já diz que é quando você come pela emoção. Então, é como se você buscasse a sua regulação emocional através da comida. Entende? Então, assim, eu tô instável emocionalmente. Ou vamos supor que eu recebi uma notícia muito ruim do meu trabalho, ou da minha família, ou tô com um puta problema lá em casa. Então, assim, o meu emocional, ele fica abalado, Sim. né? Qualquer notícia ruim, mesmo Sim. sabendo que o equilíbrio da vida está nos altos e baixos, mas qualquer baixo vai mexer. Não é robô, né? Nós não somos, exatamente. Então, vai mexer. E aí, é quando eu busco essa regulação emocional, quase que um conforto emocional, um carinho emocional na comida. E aí, vai entrando num círculo vicioso. Por quê?
eu busco essa regulação emocional na comida. Depois eu me sinto fracassado, culpado, porque eu fiz isso. Meu Deus, não precisava disso. Por quê? É um prazer muito imediato, muito a curto prazo. Coisa assim. Daqui 15, passa muito rápido. Aí aqui 15 minutos eu tô com 2 problemas, entende? Sim. Tipo, a culpa, a frustração, me sentindo um fracasso porque eu fiz aquilo. É quase que um comportamento autodestrutivo. E aí, para buscar... Como eu não sei regular minha emoção de outra forma, porque aí eu também não desenvolvo outra forma de regular minha emoção, eu vou lidar com essa culpa e com essa frustração, com esse sentimento de fracasso aonde? Na comida. E aí vira esse círculo vicioso. Eu sou um pouco assim. A fome emocional. Bastante assim. Então, exato. Sim, e aí, eu acho que a maioria das pessoas. Exato. Eu acho. E hoje, o grande problema do emagrecimento, você me corrige, porque você é mais especialista da área do que eu. O grande problema de emagrecimento não tá mais no comer emocional do que qualquer outra coisa, né? Sim. É isso, sim. É exatamente isso. A gente sofre. Né? A gente tem uma batalha muito grande com esse aspecto, com os pacientes, porque na hora que tá no consultório, eles entendem tudo, mas no dia a dia não tem ninguém do lado dele. Não tem ninguém do pra lado lembrar dele. ele, viu? Isso aí não é fome, cara. E diante você disso... Você tá descontando o seu problema. A gente não tá junto lá. O que você tá sentindo? Como você pode resolver esse vazio, essa coisa de você não tá Por isso que até o gráfico do emagrecimento, ele nunca também é linear, uma decrescente. Ele cai, estabiliza, sobe um pouco, cai, estabiliza, sobe um pouco, porque tem esses momentos, todo mundo vai passar por isso, alguns controlam melhores, outros nem tanto, né? E pensando nisso, que estratégia que você acha que é legal para essas pessoas que sofrem com essa dificuldade de lidar com a fome emocional? O que pode fazer para tentar compensar, ao invés de comer, procura fazer o quê? Primeira coisa eu acredito, né, que é você ampliar seu repertório de resolução de problemas. E aí também entra... A terapia pode ajudar. Eu sei que eu sou suspeita em falar. Talvez eu vou cair... Puxei sardinha pro meu lado. Talvez eu vou cair, mas é porque... Não tem jeito, né? Então, talvez ela vai precisar ampliar o repertório dela para resolução de problemas. Porque se eu tô buscando regular a minha emoção na comida, é porque eu não tenho repertório suficiente. Quando eu falo repertório, é habilidade, competência. Por exemplo, de lidar com a minha ansiedade, de lidar com a minha frustração, de lidar com a minha expectativa frustrada. Sim. Então, eu não tenho repertório de resolução de problemas. Então, o primeiro passo é desenvolver esse tipo de repertório para resolução de problemas. Outra coisa que ajuda muito é você aprender que, parece que não, mas é nomear suas emoções. As pessoas não sabem o que elas sentem, o porquê elas sentem. Tô comendo, sei lá, porque eu vejo no consultório e falo assim, às vezes, até dando outro exemplo, sei lá, mas por que você brigou com seu marido? Sei lá, Gabi, por que eu briguei com meu marido? A pessoa às vezes vai no consultório, tô me sentindo tão angustiada, esquisita, mas por que você tá se sentindo? Ai, sei lá, Gabi, do nada vem essa angústia. Não é do nada. Ligou um botão. Apertou um botão. Comeu tanto porque, sei lá, porque eu comi tanto. É tipo, tô aqui por isso. E não é, a gente precisa começar a prestar mais atenção na gente. Tipo assim, qual emoção eu estou sentindo? Nomear suas emoções. Por que eu estou sentindo essa emoção? E quando eu sinto isso, o que eu faço? Na maioria das vezes eu como. Então, é nomear, acolher suas emoções. Eu acho, é isso, é saber, que tipo de pensamento que toda hora me leva a ir contramão daquilo que eu quero para mim. Porque eu quero emagrecer. E eu vou e como. Tem coisas internas que tá te levando. Ô, Gabi, e será que as pessoas também não colocam querer o resultado deles nos outros? Então, por exemplo, eu quero fazer uma dieta porque eu preciso emagrecer. Mas a minha família inteira precisa fazer junto, porque senão eu não sou capaz. É uma crença também, né? Lógico que, assim, também vamos acolher um pouquinho aqui. Quando você não tem relacionamento de apoio, dificulta muito esse processo. Então, assim, inclusive, uma das armadilhas para emagrecer é essa armadilha familiar. É um dos pilares que dificulta o emagrecimento, sim. Não que todo mundo tenha obrigação de carregar o meu problema nas costas, mas a gente também não pode negar que você ter relacionamento de apoio faz toda a diferença nesse processo. Não é responsabilizar ninguém, mas talvez, sei lá, né? Quem sabe chamar a galera um pouquinho pro seu jogo, pro seu time, até você pelo menos se relacionar melhor com a comida, sabe? Talvez é tipo...
puxar sua família e falar assim, olha, eu não quero mudar a vida de ninguém, eu acho que eu nem tenho esse direito. Mas para mim sozinha é muito difícil. Eu tô aqui, tô com meu nutricionista, vou iniciar minha terapia. Então, até que eu melhore, até que eu consiga Preciso de resistir, vocês. vocês podem me ajudar? Percebe a diferença? Aqui é uma comunicação, é um posicionamento. É diferente de você estar responsável, né? Ninguém é responsável, Sim. mas é muito mais difícil quando você tá andando sozinho para tudo na vida. Inclusive, uma das armadilhas. É maior, né? A frustração é maior. Inclusive, uma das armadilhas para o emagrecimento é a armadilha familiar. É a armadilha familiar, né? Tanto pelas coisas que o paciente pode pensar, como as pessoas podem sabotar também. É porque escutando você falar agora, a gente vai pensando em casos, né? Em pacientes. A gente teve vários casos lá no estúdio lá que a pessoa dependia muito da família para começar, mas depois de um certo ponto, a família, o apoio da família, né? A relação atrapalhava. Porque daí você fala, quero começar a treinar, da família, não, vou junto. Pô, legal, a família tá apoiando. A pessoa tá indo treinar, legal. Daí quando a família desiste de treinar, a pessoa desiste também. Então, essa dependência também, de certa forma, ela acaba sendo ruim. Talvez, exatamente, essa é a Exato. estratégia ruim do lado da família ali, né? Isso. E aí, por isso que ela tem que tirar essa dependência depois de um certo tempo. Tem que deixar. Tem que pensar e olhar assim, olha, eu tô aqui por um tempo, mas aprender. E aí entra o papel de uma equipe multidisciplinar, né? Porque a gente também vai ajudar esse paciente a perceber essas coisas, né? Tipo, Roger, não dá mais porque minha família não vai mais, meu marido agora em casal, geralmente, isso acontece muito. Tá viajando muito, não tá mais querendo e tudo mais. Tá, mas e aí? Chama uma amiga. Ou vai sozinha. Mas é muito mais difícil. Muito mais. É muito mais difícil, mas A assim... Thalita vive isso em casa todo dia. Vai ela e o marido dela, 6 horas da manhã. Quando um não vai, o outro não quer ir. Mas aí acontece isso. Quando alguém quer dormir, não, hoje eu tô cansado, não vou, o outro, poxa, e aí? Mas aí o que nós temos que fazer? É ajudar o outro aí. Sim, vamos. Lembra exato. que nós falamos que nós íamos fazer tantas vezes por semana? A gente tem um outro casal lá que aconteceu a mesma coisa, né? Mas eles viram o contrário. Eles já são uma exceção. A dieta, começaram juntos, emagreceram também enquanto mas eu acho que eles viram o contrário depois de um certo tempo. Exato. Aí eles começaram a dieta, mas eles perceberam que a parte de exercício, um gosta de acordar cedo e ir, o outro não. Então um ficava dependendo do outro e não ia. E a partir do momento que eles se desvincularam e viram que aquilo não dava pra eles, o negócio desandou e os dois super emagreceram. Mas em casa, eles super apoiaram. Sim. A alimentação, os dois estavam tão juntos. E nós temos que ajudar nosso paciente a perceber isso, né? Assim, porque o que acontece? Uma das armadilhas é emocional pro emagrecimento, que é aquilo, né? Eu mereço, eu tô cansada, eu tô lidando com tanto problema agora. Não tenho cabeça pra isso. A última coisa que eu quero. Exato, não tenho cabeça pra isso. Bom, aí você tá criando outro problema, né? Mas uma das coisas também em relação à família é pessoa também, porque tem um pensamento sobre a família que é assim: tá todo mundo comendo, porque eu não vou comer? É quase que a pessoa fica numa revolta e joga tudo pro alto, sabe? Tá todo mundo aqui aproveitando, eu vou ser o único idiota que não vou aproveitar? Então, nós temos que ajudar o paciente a perceber esses sabotadores, essas armadilhas, sabe? Que tem a emocional, tem a familiar, tem a social. Essa também. Que é aquela questão de, às vezes, uma dificuldade de se posicionar, de dizer não. E achar que você é um peixe fora da água por não estar consumindo o que todo mundo está consumindo. E parece que não, mas saber que muita gente ainda acha que às vezes é falta de educação. Você é mal educado, ela cozinhou pra mim, ou ela saiu pra jantar comigo e agora eu vou ficar falando que eu vou comer salada. Então, assim, esse posicionamento, sabe? Tanto é que um dos trabalhos na terapia é habilidade social, pra pessoa aprender a se posicionar, aprender a dizer não. Mas parece que a gente não pode banalizar isso, porque isso acontece muito. De uma dificuldade da pessoa se posicionar. Até porque ela não tá se sentindo, na maioria das vezes, ela não tá se sentindo bem. Ou porque já tá numa obesidade, ou porque tá com sobrepeso, enfim, ela não tá bem. Ela não tá se sentindo bem. Então, é como se ela tivesse que fazer tudo pelo outro, agradar,
fazer o que ela acredita que o outro quer que ela faça, até para compensar. Entende? Sabe aquela história? Sim. É aquela história, é como se assim, eu não tenho tanto valor por conta disso. Então, deixa eu fazer aqui, porque eu posso ter valor para essa pessoa. Então, deixa eu fazer o que ela quer que eu faça. Para eu ser reconhecido. Para eu ser reconhecido, para eu ter um valor. Então, parece que não, mas olha a questão da autoestima, do autoconceito, do que eu penso sobre mim. Então, isso vai tanto facilitar como dificultar eu combater essa armadilha social. Isso é uma barreira. É uma jornada. Muito difícil. São muitos aspectos, né? Final de semana, principalmente. Final de semana é uma dificuldade muito grande, justamente porque é onde geralmente você está programado a ter a vida social. Exato. E você se permite. E aí, culturalmente falando, o que nós já temos condicionamento? Que final de semana pode, né? Não sei, assim, é aquela coisa assim que, tipo, as pessoas antigamente até tinha muito isso, final de semana pode furar dieta. Então, nós temos esse inconsciente coletivo. Existe uma cultura por trás sim. E que é com ela que nós temos que, às vezes, lutar contra. Mas não é lutar contra com as pessoas, né? É lutar contra a gente mesmo. Exatamente. Eu falo pra você pode ir no bar. Você pode ir no aniversário, você tá lá pelas pessoas, não tá pela comida. Porque se tivesse pela comida, você pedia a comida na sua casa e ficava comendo lá. Se você não lá, são pelas pessoas. Então vai, aproveita, não deixe de sair. Eu acho que enfrentar volta aquilo que você falou no começo. Você tem que enfrentar o problema. Se você tenta fugir do problema, eu acho que você tá indo pro caminho... Tudo que você foge perpetua, né? E é o que o Ricardo falou, né? Ele fala que é muito importante, que ele conseguiu manter o peso que ele perdeu, ele chegou a pesar 70 quilos, hoje ele tá com 80 e pouco. Ele fala que foi um processo. Então, hoje ele entende as estratégias que ele tem que usar. Ele criou as estratégias que para ele faz sentido. E ele deu um exemplo. Ele falou, eu tenho conhecidos, tenho amigos que fizeram bariátrica e hoje engordaram. Porque não trabalharam emocional. Exatamente. Então, já tem um estudo, não tem, Roger? Com certeza. De que 80%, eu não sei se mas é mais, eu sei que é mais que 50% das pessoas que fizeram cirurgia bariátrica, elas voltam. Voltam porque não trabalham a consciência. Exato. Não trabalharam essa tolerar a frustração. Amém. O autoconhecimento. A cultura da pessoa continua a mesma. Então, quando ela volta com a fome emocional presente. Exato. Eu acho que uma coisa super importante, né? Por que talvez a psicologia ela é tão importante nesse processo, né? Eu acho que a gente talvez tem que voltar lá para o básico, sabe? Que é lembrar que o problema de emagrecimento, até o de obesidade, ele é multicausal, ele é multifatorial. Então, como que a gente só vai ter um caminho ou um tipo de profissional acompanhando? Não é só um fator genético, né? Mas Existe, mas é só um fator. É um fator biopsicossocial, né? Então, assim, tem história, tem o ambiente, a história familiar. Então, tem tanta coisa que influencia a rotina de vida. Então, como eu vou conseguir alcançar um objetivo olhando só para uma coisa? Tem que ser multidisciplinar. Porque por isso que eu falo, vamos voltar para o basal, né? Qual que é a causa do sobrepeso? Qual que é a causa da obesidade? Não tem uma única causa. E por que eu vou querer conquistar esse resultado, esse objetivo, trabalhando só uma única estratégia, que é a dieta? Ô, Gabi, existe... Não sei, faz sentido? Sim, porque eu, por exemplo, vivencio pessoas... não quero fazer nenhum exercício porque eu tenho dor. A dor crônica também é algo que impacta muito. E as pessoas acabam colocando tudo como uma muleta para desculpa ali de não fazer. Exato. Porque ela não gosta. Exato. Sim. Ô, Gabi, você falou que a consciência dos nossos sabotadores, né? Diretamente então relacionado. é tudo, sim. E a psicoterapia, ela é muito importante, né, nisso. Existe uma linha específica da psicologia com o processo de emagrecimento, uma terapeuta especializada. Existe isso? Uma especialização? Assim, existe sim, mas hoje o padrão ouro, como a gente costuma dizer dentro da psicologia, para emagrecimento, onde tem mais evidências científicas para resultados, é a terapia cognitiva comportamental. Que na nutrição tem também. A cognitiva. Por quê?
Porque ela vai trabalhar diretamente com crenças, que são os pensamentos que geram as nossas emoções, consequentemente, os nossos comportamentos. Então, é a abordagem que trabalha muito a modificação do comportamento de dentro para fora. E é uma abordagem também que trabalha bastante com objetivos, metas e mensuração de resultados. Então, hoje, assim, não estou querendo tirar as outras abordagens, mas hoje, pensando em evidência científica, o padrão ouro para emagrecimento é a cognitiva comportamental. Legal. Responde a sua pergunta. Sim, sem dúvida. Agora tem também um estudo que é a DBT, que é uma nova frente da psicologia, que é a abordagem dialética, que ela trabalha muito com regulação emocional. E uma das dificuldades para o emagrecimento está na regulação emocional. Então, também é uma abordagem que está bastante relacionada e já está tendo bastante estudos científicos de que essa abordagem, que é um complemento da cognitiva comportamental, também está ajudando muito para o emagrecimento, porque ela tem bastante estratégia para ensinar o paciente a trabalhar a sua regulação emocional, que é uma das coisas que leva ao comer pela emoção, né? Sim. É porque geralmente leva a fome emocional pessoa, que a gente fala. Talvez tenha dificuldade no sucesso do emagrecimento, ela vai ter dificuldade no sucesso de outros fatores da vida também, no profissional, no relacionamento. Porque isso vai abalando, né? Porque é um comportamento, né? Que está relacionado tudo com os outros pilares da vida. Exatamente, né? Então, eu sonho um dia ainda todos os pacientes, eu faço terapia. Aí ia facilitar muito minha vida. Porque ele tem esse entendimento que a gente está conversando aqui da importância de você ter um autocontrole, de você treinar o seu autocontrole, de você entender que isso existe, um autocontrole, você é capaz disso. Mas muita gente ainda não tem. Mas às vezes você precisa aprender, né? E às vezes é a terapia. Muita gente tem crença de que vai sentar na mesa do nutricionista, vai pagar a consulta e vai emagrecer. Não é isso. Se fosse isso, eu estava milionário. Não é isso. Só é isso se ela já tiver com outros fatores resolvidos. Sim, os outros pilares todos fortalecidos. Os outros pilares fortalecidos, ela já tem consciência, por exemplo, dos pensamentos sabotadores dela, o que leva ela a comer. Ela encara a frustração. O que ela tá aí precisando, talvez é uma boa estratégia, né? Porque também, às vezes, não adianta você também ter todos os pilares resolvidos, tipo, eu sei os meus pensamentos sabotadores, eu sei meus gatilhos, e não ter uma boa estratégia, que no caso seria a alimentação, né? Sim. Porque até você cozinhar. Hoje a gente tem 1000 estratégias, né? Comida pronta em qualquer lugar. Sim. Então, muitas vezes, que nem você falou, alimentação. Mas o restaurante mais perto que tem, mas hoje é tantas pessoas que fornecem uma marmitinha. Você não precisa necessariamente cozinhar hoje, saber cozinhar para você conseguir fazer uma dieta, exato, né? Você sabe que o meu maior sabotador, o Roger, não sei se ele vai lembrar, mas era a falta de tempo, a minha rotina. Sim. Esse era o meu maior sabotador. Tipo, e a partir do momento, assim, que eu consegui também encontrar... Ele é, talvez, desculpa interromper, mas o seu maior pseudo-sabotador. Isso. Porque ele não era culpado. Você que colocava a culpa nele. Isso, exatamente. Sim. E aí eu adotei essa estratégia de encontrar alguém que fornece uma marmitinha. Porque tem que ser gostosa. Porque eu sempre falo, isso para os meus pacientes. Tem que ter prazer também. Gente, nosso paladar, a gente tem que também ter coisas gostosas, porque ninguém aguenta também ficar comendo, né? Então, assim, a partir do momento que você encontra, né, pessoas que vão... eu acho que você tem um relacionamento de apoio, pessoas que vão te fornecer coisas gostosas e tudo aquilo vai ficando mais prazeroso. Eu até brinco que o pilar da dieta para funcionar tem que ter os 2 P's, que é prazer e praticidade. Tem que ser prático e gostoso. Não adianta ser prático e ruim. Exatamente. Eu resolvi esses 2 aí. Tá dando certo. Lógico que também, às vezes, eu caio na fome emocional. Mas porque você é ser humano. Sim. E você falou uma coisa bem legal agora. Faz parte porque você é ser humano. Eu acho que os pacientes, eles precisam aprender isso. As pessoas têm um pensamento sabotador, tipo, muito assim, agora que eu comi já era. Agora também, pá, vou chutar o balde. Essa é mais uma armadilha, né? Agora também, dane-se, comi um brigadeiro, vou comer 10. Já era. E não é isso. É o que eu sempre falo, o que te engorda não é o que você faz hoje, é o que você vai fazer amanhã.
É saber voltar Sim. pro O trilho. que você já fez, não tem... Não, porque, mas você concorda, por exemplo, se hoje eu comi mal, errado, fui numa festa de criança, sei lá. Ok, engordei, claro, mas assim, o que eu vou fazer amanhã e depois, É mais importante. é mais Sim, importante do que a cagada que eu fiz Sim. hoje. E na maioria das vezes, quem tem dificuldade para emagrecer, inverte, deixa aquela caída Uhum. que ela comanda o resto das Sim. vezes. Então, assim, eu sempre brinco, bate a cabeça na parede, tipo, fez a cagada, comeu, agora bate a cabeça na parede, esquece e amanhã você volta pro trilho. É isso. E é exatamente o que o Ricardo fala, né? É. Que eu já falei aqui no começo, e ele fala exatamente isso. O que hoje me fez permanecer com o peso é isso. É saber que as horas que eu extrapolo, depois eu sei a estratégia que eu tenho que criar para compensar isso. É como se fosse uma entre aspas, compensação, né? É. E tudo, assim, tudo bem, até dá para compensar, vou fazer 2 horas de academia. Tenta, exato. Mas eu nem Mas acho mais que às vezes importante nem não é precisa isso. compensar. É isso. É, É só voltar pro... Isso, voltar. pra Exato. linha. Ele sabe que agora, depois disso, É ele voltar pra precisa... o que ele tem que comer, o que ele tem que fazer, enfim. É porque então... o resultado, a conquista é meritocrática. Uhum. Então você tem que fazer acontecer. Se Uhum. todo dia você falha, ou você faz só 50% da dieta, seu resultado vai ser 50%. Uhum. Não espera um Uhum. resultado de 100% para aquilo que você faz pela metade, de forma medíocre. Exato. Não vai ter. E isso é muito comum, cara, no consultório, no dia a dia. Muito Exatamente. comum, isso cada vez mais. E as pessoas não entendem que elas não têm culpa do que elas sentem vontade de comer. Cara, você sente vontade, ok. Agora, se sentir vontade de você ir lá e comer é outra história. Exatamente. A É, gente precisa mas- aprender a não se comportar de acordo Sim. com as nossas emoções. E daí as pessoas falam, mas onde aperta o botãozinho para me controlar? Daí eu falo, vai pra terapia. Porque esse botão não é fácil. Vai pra terapia. É um processo. Não é algo que da noite pro dia você vai Uhum. conseguir também desenvolver isso em você. Precisa da terapia. A terapia é muito importante. Isso para Exato. todos os aspectos da vida. E eu acho, assim, uma coisa que a gente tem que ensinar a nossa mente às vezes, treinar nossa mente, lembrar, né, com mais frequência, né, das razões do porquê eu quero emagrecer, do que das razões do porquê eu mereço quebrar. Sim. Né? Sim. Por que você quer emagrecer? Quais ganhos você vai ter, né? Os motivos, os reais motivos, né? As Sim. vantagens e desvantagens, né? E eu acho que é lembrar, assim, constantemente, até ter isso por escrito, porque a nossa mente, ela não funciona também quando ela tem mais que funcionar. Então, eu sempre falo, tenha no, sei lá, no bloco de notas do celular, ou aqui na foto, as razões pelo qual você quer Na porta emagrecer. de geladeira. Na porta, assim, tipo assim, os pensamentos que vão ser mais fortes do que os seus sabotadores, entende? A gente precisa, eu sempre falo, né? Tipo cartãozinhos de enfrentamento, Sim. entende? São estratégias, né? São estratégias, sabe? Então isso tudo também ajuda. E sem nós percebermos no dia a dia, a gente deixa a nossa mente lembrar do porquê vale a pena quebrar e não do porquê vale a pena a gente Eu ia falar continuar. exatamente As reais isso. razões. É. O que você fala? Porque a gente tá acostumado a ver o que a gente não fez. Eu deveria, por que eu não fiz? Mas a gente não vê o que a gente fez. O que a Exatamente. gente conquistou. O que a gente fez, poxa, eu já dei o primeiro passo. Ah, mas eu comi alguma coisa. Não, mas eu não deveria ter comido. A gente vê o que eu não deveria ter comido, mas eu não vê que eu não vi que eu já havia perdido 2 quilos, por exemplo. Exatamente. Você falou uma coisa tão importante agora. Nós não temos o hábito de se elogiar, como se elogiar fosse feio. Mas de se criticar, a gente tem. Sim, o tempo inteiro. Eu acho que né? a maioria das pessoas é muito mais pela crítica do que pelo elogio. Exatamente. Então, uma das estratégias que ajuda no emagrecimento é você se elogiar quando você dá uma bola dentro. Sim. Esse auto-reforço. É legal. Quando eu casei, eu engordei... Eu acho que foi meu auge de peso, né? Eu engordei uns 15 quilos. Porque eu morava com a minha mãe, dava personal na época, saía do estúdio 10 da noite, ia pra casa, tava muito bonitinha ali, a minha saladinha, porque minha mãe fazia. Daí eu chegava... Você tinha um relacionamento de apoio incrível. Tem até hoje ainda, mas tudo bem. A mãe Daí, ajuda mas o até que hoje. aconteceu? No começo do meu casamento, eu falei, não, acabou esse vínculo com a minha mãe, né? Então eu vou pra casa, eu tenho uma família que eu tenho que me virar. Eu chegava em casa tarde, com os mesmos problemas que eu
tinha do dia a dia, cansado, só que não tava lá a minha saladinha e meu grelhadinho. E eu tava com fome. E aí, até eu passava na padaria, comprava pão, pedia iFood, 15 quilos. Eu não posso, cara. Eu tenho que me ajustar, organizar para conseguir emagrecer. Depois eu emagreci 20 quilos. Mas nesse processo de emagrecimento, eu ia na sorveteria com minha esposa e eu fico batendo. Fica batendo aqui, ó. Não pode bater, ó. Estão olhando O de cara pessoal do feia. som ali, ó, tá só assim, ó. Eu ia na sorveteria com minha esposa e falava assim, cara, eu gosto muito de sorvete, mas não vou consumir. Isso eu tentava antes. E eu comecei a ter prazer em vencer essa dificuldade. Eu ia na sorveteria, não tomava sorvete, que hoje eu olho não precisaria ser tão radical assim, mas ok. Poderia tomar uma bolinha ou outra ali só. Só que às vezes naquele momento Sim. uma bolinha... Seria o gatilho. Isso, seria o gatilho. Então eu preferi não consumir. Mas quando acabava, lá saía, eu ficava com um prazer tão grande, talvez maior do que se eu tivesse consumido por ter conseguido. Exato. Caraca, Você que se gostoso autovaloriza, isso, né? cara. Eu queria sorveteria. Eu falava, vamos sorveteria. Porque eu Porque queria ali me eu desafiar, sabe aquela cara? história? Ali eu me sinto foda. Eu queria me né? desafiar. Eu acho que isso faz parte. E as E- pessoas não se desafiam. E sabe que Encara de frente o bicho. E sabe o que aconteceu com você ali? Sabe por que você se sentia assim? Porque sem você perceber, né? Você estava fortalecendo o seu pilar da autoestima de autoeficácia. Esse músculo, você estava tipo assim, é como se você estivesse mostrando para você mesmo, eu sou capaz. Legal. Então você estava fortalecendo um dos principais pilares da autoestima, que é a autoeficácia. Porque não tinha culpa em gostar do sorvete. Acreditar na sua capacidade de realizar, entende? Sim. Uhum. Legal. Isso é legal porque você vai generalizando para outras áreas da sua vida. Porque se eu Sim, consigo isso aqui, eu vou eu conseguir consigo aquilo ali. Então, entende quando... isso é o interessante do processo de emagrecimento, porque você vai vendo que os ensinamentos que você aprende, você vai conseguindo Pra vida. generalizar Sim. para outras áreas da sua vida. Na vida. Porque Sim. tudo... Porque aí Tá você também ligado. estava melhorando o seu autoconceito. Tipo, não, eu sou capaz, olha, eu dou Ah. conta. Olha quanta coisa que estava vindo olha quantos ganhos estavam vindo para sua Sim. personalidade com uma atitude. E a gente desvaloriza essas pequenas atitudes, entende? Sim, a sem gente dúvida. desvaloriza isso, né? Então, isso também que a Thalita falou, nós temos que aprender, nós maximizamos as nossas bolas fora e minimizamos muito as Exato. nossas dentes, né? Tipo, Sempre. a gente entende? Então, a gente tem que ter uma relação mais justa, aprender essa relação mais justa no processo. Sim, sim. Porque geralmente a vida, ela também tem a tendência em apontar mais críticas do que elogios pra gente. Isso, Sim, sim. isso, Já exato, é assim, né? exatamente. Se a gente potencializar isso, ter a uma gente vai... relação justa, não é ficar passando a mão na sua Sim, cabeça. não é Assim, isso. quando você foi lá e não se comportou de acordo com o seu propósito, com o seu objetivo, ok, né? Chamo você para uma conversa séria. Mas quando você consegue, né, ter um comportamento coerente com aquilo que você quer, se elogia e aprende a ter uma relação justa, não maximizar o que você não fez de bom e minimizar o que você... Sim. Tipo, é Sim. quase que assim, né? O que eu fiz de ruim foi péssimo. E o que eu fiz de bom foi mais que obrigação. É isso mesmo. É isso. E É nós bem isso. aprendemos, às vezes, ter essa relação com a gente na nossa criação. Então, por isso que eu cultural. falo, assim, quando a gente fala em emagrecimento, a gente acaba tendo que olhar até para as nossas relações familiares. É das nossas relações familiares até nosso Sim. comportamento e a nossa relação com a Sim. comida. Sim. É, porque Às vezes, a nossa relação com a comida é só a ponta do iceberg. Sim, É. geralmente é isso mesmo. eu acho que você deve passar por isso também. A gente é mais magra e a tendência todo mundo fala, né? Ah, vocês são magrinhas, você é magrinha, você pode comer. Come. Eu falo que aqui é a lei do esforço. Exato. O Roger me conheceu. Ele sabe. Assim. Não é? E todo mundo fala, mas você é magrinha, você não engorda, pode comer. Só que o Roger me conhece, ele sabe. A partir do momento que eu começo a chegar num ponto, eu falo, opa, tá, eu não tô gorda. Mas se eu deixar, aonde vai parar? Eu vou me tornar Eu vou gordo. comendo, eu vou comendo, eu vou comendo. Eu vou me tornar Aí, gordo um dia. opa, É. dou um passo pra Exato. trás e vamos maneirar. Então, até os magrinhos têm um incentivo ali por fora. Mas né? Não talvez é que você hoje sabe dos seus
dos seus sabotadores, Sim, assim, né? Dos sim. seus pensamentos, é aquilo Sim. que o que vai levar você a perder o fio. Aí você volta. Exato. E às vezes é isso que quem tem dificuldade de emagrecer talvez ainda não acho. não sim, com certeza. aprendeu. Sim. Então é um autoconhecimento. São anos de terapia, né? São anos de Não, terapia. Não, mas eu anos também. não, meus não são anos. Mas os meus Mas são, são. assim, porque não. São sessões. Eu tenho Não, tendência. já fazem. Eu tenho tendência, agora eu falo, não tem nada de sorte. É puro. sim. Não, sorte. A galera conta com a sorte. É a lei do, É. a lei do esforço. E sim, também tenho muito que melhorar. Sim, não, mas isso é nítido, é autoconhecimento. Então O é por Roger isso que sabe nós aí. não precisamos, assim, eu acho que nós temos que ser honestos, tipo, entender assim, tá difícil aí sozinho? Se eu preciso de ajuda, pedir ajuda, né? Pedir ajuda. Pedir ajuda, isso não é humilhação. Não, Isso é exato. coragem. Sim. É. Sem dúvida. Ah, Um bem trabalho legal. multi-equipe. Sem É, Exatamente. Não só de interdisciplinar, mas das pessoas Né? que você sabe que você pode contar, É, né? não Familiares, necessariamente um amigos, profissional. E sair desse profissional. 8 e 80, sabe? Também, que é isso que pensar dicotômico atrapalha demais. Sim. Ou eu tô lá perfeito, ou eu tô Sim. fazendo o que dá Exatamente. na telha. É. 880. É buscar o meio termo, O equilíbrio. Sim. o equilíbrio. Ah, bem legal. Que legal. Gabi, então a última pergunta. Hum. Que mensagem você deixaria, então, para uma pessoa Uhum. que quer emagrecer, mas que já tem esse conhecimento que precisa buscar ajuda para um controle melhor do seu emocional? Você acha que é a terapia só e ponto? Ou você acha que também tem outros fatores que essa pessoa pode fazer para tentar controlar isso? Não acho que é só terapia, né? Eu acho que o primeiro ponto é sair do 880. Busque razões para continuar e não desistir, né? E tenha uma equipe que vai te ajudar, né? Tenha uma boa estratégia, tenham pessoas ao seu redor que vão te Sim. apoiar, não que você vai depender, mas que vão te apoiar, né? E você, às vezes, sair do imediatismo, né? Às vezes, fecha os seus olhos e lembra assim, poxa, se eu não resistir a esse prazer imediato, se eu tolerar essa minha frustração, esse desconforto, aonde eu posso estar? Aqui 1 mês, 2 meses, 3 meses, aqui 1 ano, 2 ou 3 anos. Então, é isso. Busque mais Legal. os motivos para continuar do que motivos para você desistir dos seus sonhos e tenha clareza dos seus sabotadores. Eu acho que Legal. essa é a mensagem que eu queria dar para quem hoje tem dificuldade para emagrecer. E uma coisa que eu queria, Roger, também falar, agora eu acho que de modo geral, assim, né, para quem está assistindo, né, o E aí Pode, da gente também ter mais empatia, respeito com o outro, porque a dificuldade de emagrecer, a obesidade, não é preguiça, não é força de vontade, não é falta de força de vontade. Como, não só a obesidade, o sobrepeso, a dificuldade de emagrecer, mas como qualquer outro transtorno mental. Depressão, ansiedade. Parar com esse olhar, a gente ter mais respeito Desdém, pelo sim. ser humano, sabe? Mais empatia, porque o que é fácil para você nem sempre é fácil para o outro. Sim. Entende? Não é força de vontade, não é falta de força de vontade e não é preguiça. É uma dificuldade, Sim. é um desafio. Então a gente ter esse respeito, o mesmo respeito que a gente costuma ter com quem está com uma perna quebrada. Sim. O mesmo respeito que a gente costuma ter com quem está com problema no coração. Porque ninguém chega para quem está com a perna quebrada e fala assim: levanta aí, Roger. E anda. Vamos lá. Sim. Caminha. Tá muito folgado. Vai fazer exercício, Né? né? Ou com quem tá com problema no coração, fala assim: sai dessa maca aí, cara. Vamos correr. Entende? Então, esse respeito pelo outro, entende? Porque hoje é ele, amanhã pode ser você. Sim. Então, com esse certeza. amor pelo próximo, sabe? Eu acho que isso é o que todo mundo também precisa. Principalmente hoje, Ser mais quem está humano, né? sofrendo com essa questão. Porque olha quanta coisa nós falamos aqui, é muita coisa envolvida. Muito. É Sim. muito complexo. Então, a gente tem que ter amor, cuidado. E não ficar levando para esse lado tão moral da coisa. Não é preguiça e não é falta de força de vontade, sim é uma limitação. Como qualquer outra. Ai, Gabi, que É. legal.
Fiquei até emocionado. Acho que essa é a Muito mensagem bom. também, Que eu acho que bacana. também é o nosso papel, né? Nós aqui da área da Sim, saúde, sim. acho que conscientizar. Eu acho que hoje essa é a uma das minhas missões, é trazer essa Ter conscientização, um atendimento sabe? mais Sim. humanizado, você entender que é um ser humano que tá ali. Porque eu acho que está faltando isso hoje na população. Sim. Cada vez mais a gente tá se afastando, né, um do outro. Se afastando um do outro e achando que só... Julgando mais. Sabe? Então, quer dizer, eu tenho que estar numa cama de hospital para ser respeitada? Sim, muito bom. Sim. Legal, gostei. Gostei. Acho que é essa Bem a legal. mensagem. Obrigada, Gabi. Imagina, A gente queria Foi, agradecer você de coração mesmo por ter imagina. aceitado o nosso convite. Né? Quando a gente pensou em psicólogo, eu falei, eu tenho uma que eu vou chamar primeiro. Obrigada pela confiança de sempre. Eu não Eu pude nem... falei pra você, fica tranquila, do certo. Você foi muito bem. Foi muito legal. Bate-papo bem Imagina, legal, bem obrigada a vocês produtivo. pela confiança. Eu acho que você deveria ter o seu canal, cara, que você tem tanta coisa pra você. É. É verdade. Quem sabe? Quem Não, sabe? cara. É, Seu uma canal. boa. Farei, É bem legal mesmo. farei. Muito obrigado Conteúdo, tem de muito coração. conteúdo. Ah lá. Já é uma ideia, já. Assessor. Já é uma Assessor. ideia. Muito obrigado. Obrigada a vocês pela confiança, pelo carinho, pela confiança de sempre, né, Roger? E Thalita, um grande prazer te É um conhecer. prazer, Espero que a Gabi. gente tenha outras Com certeza. oportunidades. Teremos, sem teremos, com certeza. Ô, Gabi, esse episódio é mais um episódio que ele é apoiado pela empresa Orange. E a empresa Orange, ela deu uma lembrança para você, junto que com um legal. voucher, que é para você ir até a loja deles lá Com para fazer. certeza, irei, para facilitar fazer a minha vida. Ah, É, Voucher, sim, Roger. tá aí dentro, eu Tá coloquei aqui, ali ó. dentro. Tá aí. Tá aí Para dentro. facilitar a minha vida. Tá, Para não ter uma desculpa, lembrança. né, Roger? É, para falar que tá caro. Agora não pode mais falar que tá não tenho caro. tempo. É. E a Não, caneca muito bem. também é um presente nosso para Que você legal. levar para casa, Adorei. tomar seu... Preciso Lembrar da pagar gente no 300 café. reais O seu- depois? não precisa, tomar seu chocolate quente lá. Obrigada. Sem Muito açúcar. obrigada. Vai dar sorte nos meus atendimentos. Lá, então, Com sim, certeza. Tá bom? Ótimo. obrigado. Obrigada, Obrigada, gente. obrigada. Muito obrigada. Tchau, gente. Tchau. Muito obrigado. Prazer. Obrigada. Tchau, tchau.